Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você empreendedor, aspirante a empreendedor, ao nosso 4º episódio do podcast Papo Registrado, da Marx, Marcas e Patentes, a nossa empresa, a primeira rede de franquias de registro de marcas e patentes do Brasil. Esse podcast tem como intuito ajudar empreendedores a crescer de forma segura. E nós recebemos aqui, todas as quartas-feiras, às 16 horas, os nossos clientes para contar um pouquinho da história deles, de superação, de dificuldades, até mesmo de sucesso, logicamente, para que eles possam inspirar você a crescer com segurança. E hoje eu tô aqui com meu brother, nada mais, nada menos, gente, que rufem os tambores aí, ó, porque hoje nós temos aqui o meu brother, Matheus Nascimento da Open Heart. É um prazer, meu irmão, ter esse grande empresário aqui da cidade. Seja muito bem-vindo, meu brother. Obrigado. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, estar aqui com o Marcos Marafigo, pessoal da Marx, pessoal assim extraordinário, pessoal que tem responsabilidade, tem autoridade aí no assunto. Estou muito feliz mesmo, muito obrigado. Show de bola. Matheus, vamos lá então. Matheus, ele é proprietário de uma metalúrgica chamada Open Heart, aqui em Foz do Iguaçu. Mas eu queria conhecer um pouquinho mais do Matheus como empreendedor. Quando que nasceu, quando que começou a sua vida, Matheus, de empreendedor? Olha, na verdade, para começar, eu não nasci já trabalhando na minha vida de empreendedor na metalúrgica. Comecei muito novo, trabalhando como funcionário de uma marcenaria, inclusive, e trabalhava na área de acabamentos. Foi quando eu saí dessa empresa e coincidiu que o tempo onde meu pai não estava muito bem de saúde, acabei assumindo a empresa de metalúrgica dele. Meu pai com 20 anos de experiência. Quantos anos você tinha na época? Na época eu tinha 17 anos. Super jovem. Sim, super jovem. Legal. Aí cheguei, assumi a empresa dele, trabalhei, fechei a empresa dele e abri o meu próprio negócio. Até então são praticamente 6 anos aí trabalhando no mercado aí de estruturas metálicas e muito feliz. Show de bola. E a Open Heart nasceu então há 6 anos atrás já, Matheus? Há 6 anos atrás. Show de bola. E o atendimento da Open hoje é em Foz do Iguaçu, tá? Qual que é a visão da Open hoje com relação ao crescimento aqui, né, de Foz do Iguaçu? Hoje a gente vê o mercado aí imobiliário crescendo, a gente quando pensa em estruturas metálicas, a gente está pensando na questão de construções, mas Sim. É um leque muito amplo, né, que você trabalha de produtos Sim. também, né? Sim. Olha, realmente, essa parte de estruturas metálicas nos traz sempre um portfólio muito grande, né? A gente tem muita demanda, né, de clientes pedindo orçamentos, cotações, envolvendo inclusive a parte de interiores, né, que exigem um pouco mais de acabamento. Hoje a gente tem trabalhado muito, focado muito, passado muita autoridade para o nosso cliente na parte de acabamento. Entregamos sempre o melhor para ele. Show de bola. Matheus, e vamos lá. Quando a gente está falando aqui, pessoal, contando um pouco das histórias dos nossos clientes aqui, eu sempre digo que tem algumas coisas que a gente passa que a gente pode contribuir para que outros empreendedores não passem por isso, né? O universo de empreendedorismo, ele não é um mar de rosas, né, Matheus? Verdade. A gente acha que, às vezes, é fácil empreender, eu posso começar. Claro que não, mas é gostoso, é muito bom. E o Matheus hoje, como empreendedor, há 6 anos nesse ramo, você teve alguma dificuldade grande que você passou, que você poderia contribuir com a gente hoje, que você superou, e de certa forma foi algo que você aprendeu ali, falou assim, cara, sei lá, pandemia, alguma coisa nesse sentido. Qual foi o que vocês tomaram de decisões que foram estratégicas para o crescimento hoje da Open? Perfeito. Então, na verdade, dificuldades todo empreendedor vai passar, seja ele pequeno ou grande. A diferença é que quanto maior a empresa, maior a responsabilidade, consequentemente os problemas também são maiores. Claro. Vai da forma que você vai lidar com esses problemas. Então eu sempre encaro o problema e sempre encarei o problema não como uma dificuldade, um obstáculo, na verdade como algo que me faz ter coragem de a cada dia estar melhorando. Aparecendo um problema, eu consigo sempre superar as minhas expectativas. Quando eu termino de resolver aquele problema, solucionar aquele problema, a gente ganha uma experiência. Você é o caçador de problema ou não? Eu falo pro meu cliente, quando eu vou atender um cliente, eu chego na obra dele, eu fico caçando problema. Para resolver. Caçando problema. Muito Por bem. quê? Porque quando você encontra o problema, você é empresário, você tem que focar em encontrar o problema da tua empresa. Às vezes a pessoa está, nossa, estou muito bem, nossa, estou faturando muito bem. Só que acaba que o cara
se contenta com aquilo, acha que aquilo é ótimo, tá bom, e quando na verdade ele poderia estar faturando o dobro. Ele poderia estar faturando o dobro. Resolvendo problemas dos clientes dele de alguma forma. Caçando problema dentro da empresa, caçando problema de cliente, principalmente, porque o que mais tem é problemas de clientes para resolver. Hoje mesmo, um cliente meu mandou mensagem. Não fechou um contrato comigo há 15 dias atrás. E ele mandou mensagem para mim hoje falando, Matheus, você pode vir à minha casa hoje depois das 18 horas? Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? A empresa que eu fechei simplesmente não tem um responsável técnico para poder me dar um laudo da estrutura metálica. Eu falei, nossa, você leu o nosso orçamento? Sim, nós lemos e tal, e por isso que eu entrei em contato contigo. Então, olha a importância de você passar para o cliente a autoridade, mostrar para ele que você tem condições de resolver o problema dele. E isso foi maravilhoso. Quando você comentou das dificuldades que eu já enfrentei, a maior dificuldade que eu tive foi estar sempre adiante do meu cliente, entendendo a necessidade que ele tinha. Como eu gastei muito tempo nisso, procurando entender, no começo foi muito difícil. Mas depois que eu entendi, cara, isso para nós hoje é a maior facilidade, entender a necessidade do cliente. Então, isso para mim foi maravilhoso, tá? É uma dificuldade que eu tive que hoje você é a solução. Você teve dificuldade de entender quem era o teu cliente ideal, por exemplo? Cliente ideal, eu tive dificuldade de entender o que realmente esse cliente ideal queria, porque na área de estruturas metálicas nós temos várias pessoas trabalhando, várias empresas na cidade, tá aí, né? concorrentes, concorrentes estão bom. aí. E eu acho maravilhoso. Inclusive, já encontrei outros concorrentes que são amigos meus, inclusive. Sim. E a gente sempre troca experiências. E o meu diferencial é entender o cliente, entender o que realmente o cliente quer. E no início isso foi muito difícil para mim. E é difícil para muitos empresários hoje. Entender a necessidade. Eu percebo assim, que realmente a gente está falando aqui hoje, né, sobre a história do Matheus, com a metalúrgica dele aí há 6 anos, né, Matheus? Isso mesmo. E hoje está crescendo a cada dia mais. Está lá bombando no Instagram, pessoal. Depois segue lá o Open Heart, segue o Matheus aí também, o perfil dele. E quando a gente está falando na questão de inovação, de crescimento, a Marx, a nossa empresa, é muito preocupada com isso. Eu sempre digo que nós, como empresas de registro de marcas e patentes, nós não queremos te vender apenas um documento. Nós queremos vender a possibilidade de você crescer e você crescer de uma forma segura. E a pandemia trouxe acelerou muito mais esse processo para a gente poder entrar nesse mundo digital. Como foi para o Matheus, para uma empresa de metalúrgica, que às vezes a gente tem aquela visão, como que é a metalúrgica, é o rapaz lá cortando, fazendo, serrando, aquele monte de foguinho saindo. Como que foi para você entrar para o digital? Eu vejo que vocês estão bem ativos hoje nas redes sociais de vocês, fazendo bastante Reels, entrando lá para o digital. Como que foi para o Matheus entrar para o digital? E qual foi o que você teve de vantagem com isso? Nossa, o digital, cara... Toda vez que eu falo, eu me orgulho, sabe? Porque, bom, você é perito nisso, eu não preciso nem dizer muito, né? Cara, abriu as portas, entendeu? Abriu as portas. Quando a gente entrou pro digital de corpo, alma e espírito, assim, cara, o resultado foi magnífico. Através do digital, a gente conseguiu mostrar para o cliente o contrário disso que você falou. As pessoas têm uma visão de metalúrgica e metalúrgico de uma pessoa que está lá cortando um ferro, soldando um ferro, como é que chama aquela... com aquele jaleco, aquele jaleco, né, de couro. Isso, lixando e tal. E tanto é que eu digo para meus clientes, o cliente pergunta para mim, você é metalúrgico? Eu falo, cara, não sou metalúrgico. Eu sou empreendedor, sou Nossa, empresário. Mas você entende tanto. Claro. Eu falei, olha, 20 anos de experiência do meu pai e 6 anos de experiência sendo empresário no ramo, é para eu entender alguma coisa, né? E a gente consegue passar essa autoridade. E no nosso Instagram, a gente tem buscado mostrar essa autoridade, porque não adianta você ter autoridade. Boa, o que importa é você mostrar a autoridade. Olha só, pessoal, vou até abrir abre palmas aí, ó, para esse comentário. Eu sempre digo que não adianta você ter ali o teu conhecimento de 10, 20, 30 anos no teu negócio e você não apresentar isso, né? Dentro, talvez, a gente está falando um pouco do digital aqui, porque ele está entrando nesse lado, mas não adianta você ter o conhecimento e você não colocar em prática, as pessoas não vão entender. Talvez você não vai conseguir crescer o teu negócio de uma forma exponencial se você ficar só no boca a boca. E uma coisa tão importante que o Matheus está falando aqui, que
o conhecimento que você tem de 10 anos, 20 anos nessa área, quando você transmite isso, você passa o que para o teu cliente? Segurança, você passa credibilidade, e uma compra, uma venda, ela acontece realmente quando nós temos confiança. Hoje estava fazendo um treinamento com a nova colaboradora que entrou, e uma das chaves para a minha pessoa, como venda, é reciprocidade, relacionamento e a venda. Como que eu posso gerar uma reciprocidade no meu cliente, ou como que você pode gerar uma reciprocidade no seu cliente, a ponto dele olhar para aquilo e falar, e o que é reciprocidade, gente? É eu dar algo sem esperar em troca. O que eu posso fazer pelo Matheus? Hoje o Matheus foi convidado pro podcast, gente. Próximo pode ser você, tá? Mas assim, o que a gente pode fazer, né? Eu lembro que uma vez você comentou sobre, a gente estava tomando um café, você comentou sobre que você foi resolver a história de um cliente lá que nem era, já tinha passado um tempo, né? E aí, inclusive, quero te perguntar, Matheus, quais são os valores que você não abre mão dentro da sua empresa? Na verdade, os valores, eu vou citar dentre os valores que são alguns, vou citar um mais importante. O principal valor da minha empresa hoje é a assistência. Ser assistente do cliente. Tem gente que trata o cliente como se fosse um empregado. O cliente não é o empregado. O cliente é o patrão, amigo. Patrão, amigo, precisa receber assistência. Então, quando nós executamos um serviço para o cliente, pode-se passar lá 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A gente vai lá prestar essa assistência. Tem cliente que paga. Isso tá. Você coloca. Desculpa, te interromper, mas isso você coloca em contrato explícito ou você entrega como um over delivery, que é uma entrega depois do serviço? Você anuncia para o teu cliente já que vai ter essa assistência ou essa assistência acontece depois? Olha eu pesquisando aqui, ó. Isso, olha só. Não, mas é importante. Vai servir para algum empreendedor isso aqui. É importante. Gente, quais são os passos para isso? Para que a gente consiga dar toda essa assistência? Primeiro, nós trazemos o cliente para dentro do nosso escritório. Mostramos para ele todo o processo de execução, seja lá de uma cobertura, de um pergolado, de um móvel industrial. Nesse processo de apresentação, eu já falo para ele o seguinte: dentro de contrato você terá 2 anos de garantia para qualquer problema, seja lá eu ser o causador desse problema que venha e possa ocorrer na sua estrutura, ou terceiros. Eu vou te dar a garantia de 2 anos para te prestar essa assistência. Quando eu falo isso, o cliente, ele abre o olho e fala, cara, mas que empresa que faz isso? Né? E pós-contrato, existe aquela situação que muitos empresários não entendem isso. A assistência não é que você vai dar algo de graça para o cliente. O cliente não está interessado, ele não está interessado. Ele não está pensando, né? Ele quer resolver o problema, cara. Dele se você fala para o cliente assim, fala, cara, já se passou 5 anos que você executou um serviço na casa dele ou vendeu um produto para ele e deu lá um problema, se você tem uma boa pesquisa de mercado e entende o seu cliente, você vai falar, olha, para mim resolver esse teu problema aqui custa X. O teu cliente vai pagar. Claro. Ele vai pagar. E hoje você tem feito isso de uma forma, até mesmo com uma assistência que traz valor para o teu cliente, para a tua empresa, né, logicamente, para o teu cliente, e faz com que você seja uma referência, né? Eu lembro que você falou da história que você foi resolver o problema que nem era seu, né? Não era meu. Conta essa história pra gente aí. Você lembra que você contou no café um dia pra gente? Sim. Dá pra contar ou é vedado aqui, gente? Não, vamos contar. Conta lá pra nós. A gente foi fazer uma visita para um cliente, né? Ele nos chamou para ver uma situação de um pergolado que nós executamos. Chegando lá, o cliente mostrou para nós que a pintura da casa dele tinha dado um probleminha, tinha descascado e tal. E eu falei, tá, mas o que tem a ver, né, com o pergolado? Pensei, né? Falei, o que tem a ver com o pergolado? Você pensou, não falou. Não cheguei a falar. Mas eu pensei, cara, o que tem a ver com o pergolado, né? A pintura da casa do cliente. Aí, beleza. Daí eu falei, tá, vamos resolver esse problema. Eu conheço o pintor que fez aqui. Ele falou, nossa, você conhece? Conheço sim. Então vamos fazer assim, vamos ligar para ele. Liguei para ele na hora. Falei, vamos fazer o seguinte, vem aqui resolver isso aqui para mim, porque tá estragando meu pergolado, cara. Tá aqui descascando a parede, o pergolado tá lindo aqui, a gente precisa resolver. Aí o cara falou, não, bora, vamos resolver, vamos marcar. A gente foi lá, acompanhei, ele resolveu o problema do cliente, o cliente ficou super satisfeito. E não era digamos assim, algo para você resolver como metalúrgica. Não era de minha responsabilidade.
Não era de minha responsabilidade. E aí a importância que eu sempre digo da gente estar preocupado com o bem-estar do nosso cliente e com o crescimento. Nós, no nosso caso da Marx, o nosso objetivo é fazer com que você, o empresário, você, empreendedor, que você cresça o seu negócio, que você mude o seu mindset. Inclusive, já vou engatar daqui a pouco uma pergunta aqui para o Matheus, que é muito importante. Mas o nosso objetivo é que você cresça, que você mude o seu mindset, que você pense como uma empresa gigante, uma empresa milionária. Tem aquele estado que diz, né? Dá o mesmo trabalho pensar pequeno ou pensar grande. E muitas vezes nós, como pequenos e médios empreendedores, a gente está limitado por crenças, por cultura, por várias coisas a crescimento. E aí esquece da inovação, e aí esquece de fazer algo realmente que poderia transformar a vida do nosso cliente e, de certa forma, fazer com que a nossa empresa cresça com segurança, que a nossa empresa cresça realmente. E esse olhar, né, eu digo que é um olhar integral para o nosso cliente, faz com que ele que gere a reciprocidade e que ele compre mais vezes do Matheus, que compre mais vezes de outra pessoa, da Marx, do que comprar do concorrente. Isso é destacar realmente, é um olhar integral. Eu sempre digo que resolver o problema do cliente é que vai fazer você cada vez faturar mais. E talvez o problema não é só na questão da metalúrgica, não é só a questão do registro de marcas. Isso é uma das coisas que pode resolver o problema dele, e nós, como empreendedores, vamos estar aqui. Mas eu quero saber do Matheus, da Open Heart. Como que foi para você, Matheus? Por que você chegou até a gente, ou por que nós chegamos até você para registrar a sua marca? Quando que você pensou em registrar a sua marca? Por que você pensou? Ou você nunca pensou e a gente chegou até você? Eu quero entender um pouquinho mais dessa sua trajetória como marca registrada hoje aqui no Brasil todo, inclusive, quando a gente fala de registro de marca a nível nacional. Como que foi essa história aí de registro de marca para você? Cara, foi muito massa, viu? Conta aí. Na verdade, assim, foi um cliente de vocês, inclusive, que acabou comentando comigo sobre o registro de marca, né? Ele olhou para nossa logo, nem conhecia ele olhou para nossa logo e falou, cara, que logo com autoridade, né? Eu falei, pois é, massa, eu criei junto com o pessoal e tal. Ele, pô, legal, você já registrou? Eu falei, não. Ele falou, cara, registra. Isso aí tá com cara de empresa milionária. Todo mundo que olha pra minha logo, os caras quando chegam no Instagram falam, vocês são de Foz? Uau! Cara, toda mensagem que eu recebo de cliente novo, o pessoal pergunta, vocês são de Foz? Eu falo, cara, somos de Foz. Enfim, o cara chegou em mim e falou, registra. Eu falei, ok. E você tinha algum conhecimento sobre registro ou você só tinha ouvido falar que a Coca-Cola era registrada? Não, eu tinha certo conhecimento, mas assim, eu sempre achei que registro de marca fosse um negócio que eu ia gastar uns 40 pau, tá ligado? Vendeu um rim pra tem que vender um carro, um Celta e mais 2 Corsa pra poder pagar, entendeu? Desse jeito. Eu falei, cara, será mesmo? Eu vou dar um toque, né, na galera. Fui lá, chamei a Flávia e tal, falei, oi, tal, sobre registro de marca, assim, assado. E a gente começou a conversar, depois cheguei até você, e a gente viu, cara, que não é isso, entendeu? Qualquer pessoa que tem uma empresa, que tem aí uma logo que olha e sente orgulho, porque, cara, vou te falar a real, eu só registrei porque eu amo a minha marca. E você confia, você faz um trabalho a longo prazo. Sim, né? Eu confio naquilo que eu faço. Então, assim, se você ama a sua marca, se você ama o seu trabalho, se você ama a sua execução, o seu produto, aquilo que você entrega, cara, registra, mano. Registra porque tem crescimento vindo aí. E sabe o que é engraçado, né, do Matheus falar sobre isso? Porque nós estamos falando de um sonho. O sonho que talvez nasceu lá com seu pai. Sim. O sonho que nasceu com você com 17 anos, quando você pisou pela primeira vez dentro da marcenaria, que você olhou para aquilo e falou assim, eu decidi que eu vou ser empreendedor. E realmente a sementinha do empreendedorismo é mais ou menos assim, né? Sim. Eu lembro que quando eu comecei quando eu decidi que eu ia ser empreendedor, foi lá com 14 anos de idade, quando eu pisei dentro de um negócio. E esse sonho, ele é plantado na gente e de repente ele está vulnerável. Isso mesmo. Está vulnerável, porque realmente uma empresa sem registro, ela está vulnerável. Vulnerável a ser copiado, está vulnerável a você, de repente, estar usando o nome indevidamente de uma outra empresa, como muito já aconteceu. Posso abrir um parênteses nisso? O meu pai tinha metalúrgica dele há 20 anos, cara. E você conhece a Gerdau? Claro. Então, meu pai não tinha conhecimento algum.
Meu pai veio, realmente começou o fundo de quintal, ele cresceu até um certo ponto e depois adoeceu, não conseguiu crescer. Se ele não tivesse adoecido, ele teria alcançado patamares muito altos. Só que meu pai teve a brilhante ideia de colocar o nome da metalúrgica dele de Gerdau, com L, Isso. Gerdau com L, porque Gerdau Claro. é U, né? Isso Na verdade não é muito Gerdau, é importante. Gerdau, né? E é muito Gerdau. importante falar sobre isso, porque dentro do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Sim. Industrial, não importa se é uma letra ou outra diferente. O que importa é a pronúncia. Pronúncia. E aí, o Isso que mesmo. aconteceu? Cara, e assim, ele já havia adoecido, eu já tinha assumido a empresa dele. E o que aconteceu? A contabilidade me liga, fala, Matheus, chegou uma cartinha aqui pra vocês. Uau. Aí eu falei, cara, Que é cartinha isso aí? aqui, dá um pulinho aqui pra gente conversar. Cheguei lá, cara, quando eu olhei, notificação, Uau, chegou Tal, a notificação. chegou a notificação. pra ele. E escrito assim, ele aqui, uma metalúrgica pequena, pequena. no interior Mas do você sabe Paraná. por quê? A importância do marketing. O que aconteceu? Eu comecei a pegar firme no marketing, divulgar. Só que na época eu ainda não tinha conhecimento de marca. Eu comecei a ter conhecimento de registro de marca a partir desse momento. Claro. Por isso que quando eu soube de vocês, eu soube das condições especiais que vocês tinham, eu agarrei na hora, Ótimo, entendeu? ótimo. E aí o que aconteceu? Peguei aquele documento, li, falei, cara do céu, o que eu vou fazer, Como mano? que você se sentiu naquele momento, quando você viu o sonho do seu pai sendo ameaçado ali? Né? Cara, eu vou ser sincero contigo, me deu vontade de brigar e tentar derrubar a Gerdau. Mas aí comprar briga grande, né? Pois é. Rapaz, Aí eu falei, não, mano, não vai dar Não pra vai mim, dar. eu ainda sou pequeno, não dá pra o que brigar que não. você fez nessa situação? Acabaram tendo que trocando nome na Mano, época? eu tive que trocar o nome, tá? Uau. Troquei o nome. E aí comecei a dar baixa, né? Foi aí que surgiu Foi até a que- necessidade de fechar a empresa dele realmente. Que você mudou, fez a transição Isso, daí que pra daí- metalúrgica, né? Da Isso. mercearia pra metalúrgica. Não, Não? da metalúrgica mesmo Ah, é? pra outra metalúrgica, tá? É metalúrgica olha pra só. metalúrgica. Então aí o que aconteceu? Cara, a gente fechou a empresa dele, abriu a Open Heart, entendeu? E viemos trabalhando, sem registro de marca, divulgação, e olha divulgação. só que engraçado, você recebeu uma notificação Sim. e mesmo assim ainda você demorou um tempinho demorei um pra tempo. registrar a Open, né? Sim, demorei um tempo. Gente do céu. Olha só que É um risco. coisa isso. Corri O riscos. risco. E o engraçado que você está falando agora é que a sua logo ficou, por sinal, muito, né, bem preparada, bem bonita. E é tão importante a gente hoje olhar para uma empresa e dar essa atenção especial em vários fatores. Se fosse a gente falar assim de passo a passo hoje, perante o seu conhecimento, né, de empresário, para a gente começar de uma maneira certa, porque às vezes a gente quer dar o passo maior que a perna entre aquele mesmo. ditado, e você pula etapas que são essenciais hoje. Sim. O essencial a gente pensa, eu vou lá, eu tive a brilhante ideia, eu orei, Deus me iluminou e trouxe uma ideia na minha mente, mas tem milhares de pessoas orando também, e Deus está dando as ideias para eles também. Tanto é que quando você começa um negócio, tem muitas pessoas iniciando Então, naquele exato momento. Inclusive, hoje, no Brasil, a cada minuto, nós estamos aqui há alguns minutos já trocando essa ideia, e a cada minuto é protocolado é bater o carimbo lá pedindo no INPI. Gente, dezenas, entre 5, 10, 15 pedidos de Caraca. registro de marca por minuto. Então, talvez nesse exato momento, olha só, talvez nesse exato momento, enquanto você está assistindo aqui esse podcast, esse papo registrado com o meu brother Matheus, talvez, pode ser que tenha alguém no Brasil registrando o seu nome. E quando eu falo para o Matheus aqui, Matheus, quais são os passos que você acredita hoje que são necessários para um empreendedor? Porque o que a gente faz? A gente tem a ideia, a gente ora a Deus, Deus ilumina a nossa mente, traz a ideia, fala, Matheus, monta a Open Heart. E a gente vai lá e monta a Open Heart, aí você vai e fala, o que eu faço? Eu vou lá no contador, eu abro meu CNPJ, quais são os passos necessários? Eu vou lá, faço minha logo. Hoje, perante o conhecimento que você tem de marketing até mesmo, o que você acha que o empreendedor tem que fazer hoje para que ele possa começar o negócio dele certo? Seja um pequeno, médio empreendedor. Bom, primeiramente você tem que ter aquele desejo, tem que amar aquilo que você está querendo fazer, né? Tem que amar mesmo. Segundo passo, cria uma identidade para aquilo que você ama. E quando você fala de identidade, é o quê? A identidade visual somente do teu negócio ou
Porque, né, quando a gente fala de identidade, a gente pensa assim, na identidade visual do meu produto ou seria de outra forma? Tanto visual quanto a identidade pessoal. Por quê? Quando você faz uma identidade pessoal, você começa a personalizar o seu negócio. Você começa a colocar a sua personalidade no seu negócio. E não se engane, não é o negócio que traz cliente, é a personalidade que traz cliente. Cliente procura personalidade, não procura negócio. Isso é muito importante. Um outro passo importantíssimo, fazer uma logo atraente, fazer uma logo que chame a atenção do cliente, que você olha e sinta orgulho daquela logo. Legal. E, cara, isso assim, é o mínimo, tem que ter. Invista, gente, em marketing digital, invista. Se você não tem dinheiro para contratar uma empresa de marketing, gente, faz um cursinho, compra do Marco aqui, o Marcos Marafigo, vende. Mas olha, vamos fazer um trato. Invista em marketing digital, porque isso vai fazer o teu negócio acontecer. E outro ponto importantíssimo. Gente, não adianta nada você amar o teu negócio. Não adianta nada você personalizar o seu negócio. Não adianta nada você criar uma logo maravilhosa e investir em marketing digital. Se você não registra a sua marca, esse é um dos passos mais você importantes. pode perder completamente o teu negócio. Você pode receber uma notificação como meu pai recebeu. Como tantas outras pessoas. Como outras pessoas receberam já. Estão recebendo, inclusive, nesse exato momento. Exatamente. Quantas pessoas já estão recebendo isso? E eu não quero que você seja o próximo. Então, registre a sua marca. Procure a Mark-se, a melhor empresa do Brasil. Ô, Matheus, olha só. É importante você falar sobre esses passos, porque, veja bem, nós estamos falando aqui de crescer o negócio. A gente quer crescer. Eu quero que tu cresça. Eu estou vendo a Open uma empresa multimilionária, em nome de Jesus. Sim, eu profetizo. Amém. Eu também vejo. E não é só por isso, não. É pelos teus passos que você está conduzindo, né? Quando você seguiu o passo de registrar a sua marca, foi agora esse ano, né? Foi esse ano. O registro da marca do Matheus. Como que você vê a Open hoje, depois de ter dado entrada no processo de registro da sua marca? Cara, sendo sincero contigo assim. É sincero, vamos lá. Quando eu fiz o registro, eu falei, cara, o que eu posso fazer agora, né? Pô, eu posso agora expandir o negócio. Opa! Aí começou a me aparecer alguns clientes, né? E eu comecei a falar, nossa marca é registrada e tal, o pessoal da marca. Gerou mais credibilidade. Começou a gerar mais credibilidade. E um fator interessante, que eu tenho um cliente que mora nos Estados Unidos. E há um tempinho atrás, eu troquei uma ideia com ele. Eu falei, olha, tem alguma empresa chamada Open Heart, estruturas metálicas aí nos Estados Unidos? Ele falou, olha, estruturas metálicas não. Pizzaria tem um monte. Mas estruturas metálicas não. Ou seja, se eu quiser abrir o meu negócio lá, eu chamo o pessoal da Marx. Falo, gente, vou expandir para os Estados Unidos. Eu quero ir para lá, quero aumentar meu negócio, quero escalar ele. E a gente consegue. No Brasil, nós somos os únicos com esse nome no Brasil. Claro. Exclusividade. Classe, é um fator muito importante, que eu prego muito, exclusividade. Quando o cliente me procura, eu vendo exclusividade para ele. Tudo que eu entrego é com exclusividade. O cliente participa do início ao fim. E quando você, então, teve o registro da sua marca, quando você deu entrada nesse processo de registro, você se vê diferente do quando você era antes? Cara, muito diferente. Cara, a principal diferença é a questão de você ser exclusivo. Meu, no Brasil, quantos Matheus Nascimentos tem no mundo? Né? Agora, quantas Open Heart? Quantas Open Heart registradas, metalúrgicas, estruturas metálicas tem no mundo? Um detalhe bem importante sobre isso, que eu falo que é o seguinte: o registro de marca, ele te protege e dá exclusividade. Então, inclusive, a nossa fundadora, a doutora Carla Demétrio, que é uma pessoa que está sempre buscando inovação para a nossa empresa. A gente, junto com o nosso time, ele sempre procurando inovar. Nós criamos recentemente, a doutora Carla criou um robô que vai fazer uma varredura, literalmente, Olha, um guardião da sua marca. Massa. Então, quando você contrata o nosso guardião e você coloca o nome Open Heart lá dentro, ele vai pesquisar em todos os canais que você imaginar de internet o que estão falando daquele nome.
Olha E, só. e quando você detém o direito desse nome na classe específica que você está registrado, agora você tem poderes, você tem como chegar até essas pessoas e impedir até mesmo que o nome da sua empresa possa estar sujando aí o cenário. Sim. Né? Ou até mesmo alguém está te Alguém tá copiando. Né? copiando. Então, quando eu sempre digo, o momento de você. Quando você tem o registro da sua marca, você se torna grande. Você muda o Sim. seu mindset. E sabe um ponto interessante, desculpa te interromper, Claro. mas é muito importante a gente frisar isso, porque o problema não é as pessoas copiarem o seu nome e começarem a produzir algo parecido. O problema é que essas pessoas elas vão descaracterizar a sua empresa. Claro. Elas vão utilizar o seu nome e vão Concorrência fazer desleal. muita coisa fora do comum. E peça muito a Deus para que essa pessoa não acabe com o nome da sua empresa fazendo serviços ruins, entregando produtos ruins. Então, Concorrência é muito desleal importante. é isso, né? É E muito o importante. registro de marca, ele serve para isso, para a gente proteger contra a concorrência desleal. Eu digo assim, que a vantagem, né, da gente ter uma empresa registrada, o primeiro passo é para você mudar o teu mindset. Eu Sim. quero que você mude. Que a Open, a partir de agora, a partir do ano de 2022, é outra Open. É outra Arts. Open. Vai crescer, isso vai expandir, porque você tem condição. Se o pessoal tá falando para você, cara, vocês são de Foz? Cara, nós nascemos em Foz. Nós nascemos em Foz, nós já estamos de olho no Brasil, porque agora nós estamos registrados. Mas também é para que você possa proteger de concorrência desleal, para que você passe mais credibilidade para o seu cliente. O cliente que olha para você e vê, talvez o cara não te conhece ainda. E ele chega e olha para você. Uma empresa com Rzinho aqui, eu consigo agora, mesmo que o cliente não te conheça, você consegue passar mais credibilidade para o seu cliente. E é isso que faz com que a gente cresça com segurança. Quando a gente estava falando com o Matheus aqui, que lá, quando ele foi buscar o registro de marca, que o amigo dele comentou, inclusive, Sim. que, pô, que legal, que bonito é essa logomarca. Nós, aqui na Marques, nós vamos fazer o registro da marca não só da sua logomarca, ou não só do seu nome, mas como da sua logomarca também. Então é o conjunto de características ali do seu nome e da sua logomarca que vai realmente ser registrado a nível nacional, e se tiver alguma pessoa, inclusive, que esteja utilizando a sua logomarca, você pode entrar com a notificação e solicitar que essa pessoa pare de usar, porque ela está, de certa forma, agindo como concorrência desleal e utilizando uma marca que é registrada. Então é muito importante. E aí o Matheus fala assim, pô, queria registrar, pensava em registrar, mas eu tinha que pensar que eram uns 40 mil para registrar. Matheus, e aí, depois que você conheceu a marca, você ficou mais fácil? Ficou top demais, ficou muito fácil. Pô, eu falei assim, mano, só isso? Vamos fazer o seguinte, já que é só isso, vamos fazer logo. Vamos começar logo esse negócio aí. Gente, é muito legal a gente falar sobre isso, porque a Marques, a primeira empresa de registro de marcas e patentes do Brasil a ser uma franquia, uma rede de franquias hoje. Nós já estamos aí, a doutora Carla está expandindo a nível. Eu quero deixar aqui um beijo para a doutora Carla Demetrio, ela está aí explorando o Brasil todo, enquanto nós estamos aqui na nossa base em Foz do Iguaçu com um time aqui. Mas a Marques realmente ela traz isso para o nosso empreendedor, para que ele cresça com segurança, para que ele possa, de certa forma, fazer com que o negócio ele cresça. Sim. De uma maneira que a gente inove, faça as coisas novas aí. Mas, Matheus, vamos lá. A gente está na reta final já aqui do nosso programa já. Meu Deus do céu, passa muito rápido, né? E quando a gente estava falando sobre valores aqui, é isso que a gente traz, Matheus. É descentralizar. Por muito tempo foi isso. Sim. Foi centralizado, foi monopolizado por empresas que cobravam esse valor que você falou. Sim. Era só para os grandes. Hoje o registro de marca é para quem? É para o pequeno e médio empreendedor, e a Marques faz isso. A primeira empresa de registro de marcas e patentes do Brasil, com sedes hoje aí, com unidades em BH, Curitiba, Ponta Grossa, Toledo, Maringá, Londrina, Balneário Camboriú. E é isso, daqui a pouco vai ter 100 unidades no Brasil. Para quê? Para que ajude o empreendedor a crescer o seu negócio e possa registrar sua marca com segurança. Foi o caso que aconteceu Sim. com o nosso brother Matheus, que já fez o pedido dele, já registrou a marca dele com a gente, Marco, e agora pode crescer. Fico muito feliz, sabe, em ter fechado com vocês aí, em ter registrado com vocês, porque eu noto a preocupação, e eu sempre valorizo muito o diferencial de uma empresa. Tá? A diferenciação é o que toma o mercado hoje. Se você não tem diferenciação, você não chega a lugar nenhum. E um ponto que eu acho que, cara, chamou muita atenção foi a preocupação de vocês em, por exemplo, quando você vai comprar algo parcelado em uma loja, você compra parcelado no boleto, você
5 dias antes, os caras não se preocupam em te mandar uma notificaçãozinha, olha, em tal dia vai vencer o seu boleto, se programe para pagá-lo, sabe? E nós, muitas vezes, como empresários, na correria do dia a dia, a gente acaba deixando tudo no automático para fazer pagamento. A gente não se preocupa para fazer esses pagamentos. E eu recebi, inclusive, esse mês, uma notificaçãozinha no e-mail, falando, oi, tudo bem, tal, dia tal, vai vencer e tal. Eu falei, cara, que legal. Já tem o link ali pronto, já tá tudo imprime certo, aqui, imprime né? aqui e tal. Eu falei, caraca, essa mano. é a nossa preocupação. Assim É dos mínimos detalhes, Marcos. Olha, eu acho isso muito maravilhoso. Isso, inclusive, ele serve para gente como empreendedor, para você como empreendedor ou aspirante a empreendedor pensar o seguinte, o que eu posso fazer de diferente no nosso negócio? O que eu posso fazer de inovação? Né? Aqui no nosso escritório, a gente está preocupado em trazer sempre uma inovação, uma tecnologia, algo que vai facilitar, de certa forma, também a nossa vida e, logicamente, trazer mais tranquilidade para você. Porque hoje não tem como a gente ficar fora. Gente, nós estamos falando aqui de metaverso. O que nós entendemos sobre isso hoje? Inclusive, a Marx é uma das primeiras, é a primeira empresa de registro de marcas e patentes a estar no metaverso. A gente está registrando no blockchain. Vamos trazer um assunto um dia só para falar sobre isso para vocês aqui. Legal. O que é a gente fazer isso? Registrar no blockchain? O que é eu registrar dentro da Binance, entre outras plataformas que hoje em dia a gente está lá, tem uma ideia... É um assunto para outro dia, né, gente? Vai ficar muito longo aqui. Mas a Marx é isso, é trazer inovação. E nós queremos que os nossos clientes, como o Matheus, ele caminhe conosco. O que o Matheus, a partir de agora, vai fazer de inovação dentro da empresa dele? O que eu, trazendo isso que eu aprendi com a Marx, ou aprendi com alguém, o que eu posso trazer dentro da minha empresa para que a gente possa crescer, mas crescer agora com segurança, porque você é uma empresa registrada e agora você pode sim expandir o seu negócio que ninguém vai tomar o seu nome. Eu quero entrar aqui para a parte final já, quero agradecer aqui ao Matheus. Obrigado, meu brother, por esse momento, pelas dicas aí que você deixou para a gente aqui. Eu tenho certeza que a Open Heart vai ser uma empresa muito grande ainda. Sim. E nós temos orgulho da Marx, nós temos orgulho em nome da doutora Carla Demétrio, de toda a nossa equipe, da Flávia, Marcos Marafigo, nós temos orgulho de fazer parte da Open Heart, uma empresa referência aqui em Foz do Iguaçu, e daqui a pouco não é só Foz do Iguaçu, não, a nível nacional, e eu tenho certeza que vocês vão crescer muito, e agora, logicamente, crescendo aí com segurança. E para você, empreendedor, que está ouvindo esse podcast aqui, está pensando o que eu faço para registrar minha marca. Quanto será que o Matheus falou que era 40 mil? Como assim, Matheus? eu vou dar até uma... Matheus, ficou bem menos, né? Meu Deus! Gente, se eu falar aqui, vocês acabam fechando com eles aqui agora. Gente, olha só. Brincadeiras à parte, mas hoje para registrar sua marca conosco, eu digo que são centavos por dia. Sabe por que são centavos por dia? Porque você tem o registro da sua marca por 10 anos. E realmente, são centavos por dia para você proteger. Então, se você está ouvindo esse podcast e você quer saber mais sobre como registrar a sua marca, eu quero disponibilizar para você que está ouvindo a gente aqui nesse podcast uma consulta gratuita. Nós vamos deixar o link aqui logo abaixo para você falar com o nosso time de consultores ou até mesmo comigo. Marcos Marafigo lá no Instagram, @Marx também, que é o nosso Instagram, para que você tire as suas dúvidas diretamente comigo, com a nossa equipe. Eu vou fazer essa consultoria gratuita para você, para saber se a tua marca está disponível, ou se já está alguém usando, ou se você está usando uma marca indevida, e nós vamos ajudar você de uma forma simples e autêntica e com responsabilidade para que você tenha o registro da sua marca. Quero mais uma vez agradecer ao meu brother Matheus. E Matheus, para a gente finalizar aqui hoje esse nosso papo, já vemos aí que o Matheus mudou o mindset depois que ele registrou, que está pensando ainda maior, está pensando ainda de uma forma grande agora com a empresa dele. Eu quero que você deixe para nós uma frase, um recado, algo que você possa falar assim para o empreendedor. Fala aí o que você sente no seu coração para o empreendedor, para que ele possa crescer como você está crescendo também. Olha, uma frase que eu sempre digo, e eu falei sábado, numa reunião que eu participei, é que na vida do empreendedor não existe estabilidade. Na vida do empreendedor não existe estabilidade. E quando você entende que não existe estabilidade, você começa a entender processos e entender ferramentas, e estudar ferramentas para você lidar com o instável. Não se busca estabilidade, se busca lidar com o que é instável.
Eu sempre costumo dizer que quando Jesus estava lá caminhando sobre as águas e Pedro, Tiago, João no barquinho lá, viram Jesus, acharam que era um fantasma, né? E, cara, imagina eles ficaram aterrorizados com isso, entendeu? E quando eles olharam aquilo, Jesus falou, cara, sou eu, fica calmo. Pode entendeu? vir. Se você quiser vir aqui, Pedrão, vem. Chamou o Pedrão lá e ele começou a dar os passos, saiu da estabilidade. Ele saiu, e quando Jesus estava caminhando sobre as águas, mano, ele estava na instabilidade, entendeu? Então, se você quiser, meu amigo, quiser flutuar, viver coisas extraordinárias como empresário, sai da estabilidade, porque não existe estabilidade. O Pedrão lá só conseguiu dar 3, 4, 5 passinhos sobre as águas porque ele saiu do que era estável. Estabilidade no ramo do empreendedorismo não existe. E aí acontece o extraordinário, né? É o extraordinário. O extraordinário acontece. Extraordinário. Tem que ter atitude. É a atitude, o principal. Saia do estável e vai para o instável. Show de bola, gente. Esse foi mais um episódio, quarto episódio do podcast Papo Registrado da empresa Marx, da nossa empresa Marx, Registro de Marcas e Patentes. Eu sou o Marcos Marafico e foi um prazer estar aqui com vocês nesse episódio de hoje e deixamos aqui um grande abraço para você. Obrigado, Matheus, mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau, tchau.